Bom dia, gente. Pai, eu tô numa luta aqui desde cedo com o computador para tentar fazer ele funcionar como eu quero para transmissão, mas tô aqui com o celular. Nada vai nos atrapalhar. Talvez eu não consiga no horário, mas eu tenho certeza que vai ser muito poderoso. Vamos orar? Feche os seus olhos. Graça de Deus está aqui nesse lugar. O poder de Deus, ele está aqui conosco. Feche seus olhos, vamos orar. Eterno Senhor, nós consagramos a Ti esse dia, essa segunda-feira, esse mês de julho. Sei que algumas pessoas estão viajando nesse momento, outras estão mesmo na nossa cidade, em Belém. Mas eu peço que o Senhor derrame a Tua presença e a Tua glória sobre nós. Nos faça ver, entender, se mover, sentir. Que esse dia seja poderoso. Nós queremos abençoar de uma forma poderosa esse dia. E declarar, Senhor, que acreditamos em Ti, repreender todo o mal. Abre os nossos olhos espirituais para ver. Em nome de Jesus. Amém. Ontem, quando eu estava ministrando a palavra, eu estava falando sobre Josué. E Josué foi um cara que fez muitas coisas. Mas quando eu estava ali, Deus trouxe uma impressão de um evento muito importante que Josué fez. Moisés, ele foi um homem de instrução. Ele instruiu o povo, ele trouxe as leis, ele organizou Israel em muita coisa. Principalmente os 10 mandamentos, que ele é uma questão jurídica, posso até te dizer dessa forma. Os 10 mandamentos, eles são a base de qualquer constituição. Israel, quando sai do Egito, ele sai com aproximadamente 3 milhões de pessoas de lá. E eles precisam de uma organização, de uma lei, né? Deus dá os 10 mandamentos, outras leis que a gente chama de lei, as leis mosaicas, leis de Moisés. Essas leis, elas são religiosas, também institucionais, familiares e também civis. Mas uma das coisas que Moisés fala e instrui Josué, quando ele chegasse e conquistasse a terra prometida, ele precisava repetir as leis, as santas palavras. E aqui, falando com vocês, era como se Deus tivesse falado assim: olha, Josué, eu quero que você repita isso aqui. Eu vou até pesquisar, mas eu acredito que seja Deuteronômio, capítulo 28, se eu não estou enganado, que vai falar das bênçãos e das maldições. Bem-aventurado tua entrada, bem-aventurado tua saída, bem-aventurado teu cesto, você será abençoado se obedecer. E aí essas ordens aqui de Deus, elas são várias coisas. Moisés pede para Josué repetir quando eles entrarem na Terra Prometida e conquistarem os inimigos, sabe? E isso sobre algo simbólico. Eu vou ler para vocês a renovação de aliança. Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no Monte Ebal. O altar do Senhor ficou no Monte Ebal. Guarda tudo isso aí. Como Moisés, servo do Senhor, havia lhe ordenado aos filhos de Israel segundo a sua ordem. Eu nem falei, mas é Josué capítulo 8, versículo 30, tá, gente? Desculpa. Vamos lá. E havia ordenado aos filhos de Israel segundo o que estava escrito na lei de Moisés, a saber, um altar de pedra toscas que não tinha sido trabalhadas e instrumentos de ferro. E sobre o altar ofereceu holocaustos
ao Senhor e apresentou ofertas pacíficas. E ali Josué escreveu as pedras, as cópias da lei de Moisés, que havia dito, os filhos de Israel, e todo Israel, tanto estrangeiros como naturais, como os seus anciões e seus chefes, seus juízes, de um e de outro lado da arca, diante dos sacerdotes levitas, que estavam com a arca do Senhor, a aliança do Senhor. Metade deles se pôs na frente do monte Gerizim, tá? E a outra metade na frente do monte Ebal, como Moisés havia ordenado anteriormente, para que o povo de Israel fosse abençoado. Depois Josué leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo aquilo que havia escrito no livro da lei. E não houve nenhuma só palavra que Moisés tinha falado que Josué não repetiu para a congregação de Israel. E para as mulheres, para as crianças, para os estrangeiros que viviam ali. Isso aqui é muito simbólico. Deus instruiu a viver de uma forma tão poderosa, Josué, orientando o povo. Mas o que Deus hoje traz a nós? Existe uma bênção poderosa e existe maldições. As bênçãos têm a ver com obediência e maldições com desobediências, é isso que a Bíblia fala. Os mandamentos do Senhor, eles são como mel para nós. E olha, tu que está aqui hoje, você que está aqui hoje, pense assim na sua vida. Pense naquilo que você tem feito. Deus sempre vai colocar a gente diante desses montes, no mundo espiritual. Monte Ebal, Monte Gerizim. Monte da bênção, monte da desobediência. E que hoje você tenha o reflexo de tudo que Deus tem para a sua vida. Eu sinto em orar por pessoas aqui que têm hoje um pouco de medo de decidir. Eu oro por pessoas que têm vivido novas estações hoje, nesse dia. Eu oro para que haja uma graça, um favor. Eu oro para que o Santo Espírito se mova trazendo visão, clareza. Tira dúvidas, Senhor, dos corações. Move teu Espírito, traz o teu favor. Espírito da verdade. Espírito Santo, nós somos teus filhos, Senhor. Consagramos ao Senhor essa segunda-feira. Abençoamos esse dia. Repreendemos todos os males. Abençoamos, Deus, a vida de cada irmão, de cada irmã, para que eles vivam o extraordinário, o poderoso, o divino, o eterno. Move a tua graça, Senhor. Move o teu poder, Senhor. Move o teu espírito, ó Deus eterno. Fogo do Senhor sobre nós, Senhor. Feche os seus olhos. Deixa o Eterno tocar em você. Deixa a vida de Deus ser suficiente para tudo aquilo que você tem, para tudo aquilo que você é. Não resista ao Espírito Santo. Não resista ao Espírito Santo. Obrigado, Jesus. Aleluia. Que Deus te abençoe nesse dia. Deus renove as suas forças. Que Deus te dê uma segunda muito abençoada. Que você possa ter visão e graça de tudo aquilo que Deus tem para você.
Ore por mim, estou orando por vocês. Ore pela nossa igreja. Hoje é um dia de bênção. Acredite nisso. Quero que você compartilhe esse vídeo com pessoas que vocês conhecem. Percuta esse vídeo de todas as formas, para que outras pessoas também sejam alcançadas, tá bom? Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Fica com Deus, tá bom? Boa segunda.